E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje, finalmente, eu vou falar desse livro aqui, Cleopatra and Frankenstein, da Coco Mellors. Como ativar o arquétipo da Cleópatra. Que divide muitas opiniões, que muita gente tinha me pedido pra ler, muita gente queria saber a minha opinião. Tem todo um histórico envolvendo esse livro, de que eu peguei ele agora, o que aconteceu, né? Então a gente vai conversar bastante sobre ele, porque esse é um livro, hoje, pode parecer que eu vou fazer uma palhaçada aqui, mas esse vídeo vai ser um vídeo sério, provavelmente. Esse é um livro, Cleopatra and Frankenstein é um livro que tem muitos assuntos interessantes e importantes da gente discutir, muitas coisas pra serem debatidas aqui, e eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, porque a gente vai falar um pouco sobre expectativas, sobre realidade, sobre bagagem de leitura, mas também bagagem de vida, e o que isso impacta na hora que a gente analisa um livro, não só esse, mas qualquer outro, mas eu acho que esse livro aqui vai trazer, e já me trouxe muitas reflexões desde que eu fiz essa leitura. Bom, por que eu falo pra vocês que ele divide opiniões, né? Há um tempo atrás, eu não me lembro quando que foi, eu postei na outra rede, no TikTok, que eu tinha comprado esse livro em capa dura, tava num preço bom, eu lembro que eu acho que eu paguei, tipo, sei lá, preço bom, aí foi a mesma história, né, aquela velha história, eu paguei, tipo, sei lá, R$90, achei um preço bom perto dos dias atuais, onde os livros de capa dura em inglês são todos 150, 170 reais, paguei 90, achei, é maravilhoso, incrível, e aí logo depois eu fui ver que a Astral Cultural, que é uma editora brasileira, já tava pra trazer esse livro, já tava pra publicar o livro, eu pensei, putz, gastei dinheiro pra comprar o livro em inglês, já vai sair o livro em português, acabei não tendo nenhum, tipo assim, vou ler em primeira mão, não li em primeira mão, né? E aí quando eu postei esse unboxing, né, eu fiz esse unboxingzinho no TikTok, uma besteira, eu achei que ia ser só um conteúdozinho simplinho aqui, mostrando uma caixa de um livro que eu abri, mostrando o livro por dentro, até porque esse livro tem uma capa muito legal, muito bonita e tal. E esse vídeo bombou. Esse vídeo no TikTok, eu acho que ele bateu quase 100 mil visualizações, acho que ele tinha, sei lá, 80, 90 mil visualizações, muita gente comentando, e muitas pessoas realmente, aquela coisa de tipo, eu não li, mas eu quero que você leia pra me dizer se vale. Outras pessoas dizendo, eu li e não gostei, né? Outras pessoas dizendo, eu li e amei. E eu fiquei muito confuso, eu falei, meu Deus. E também o que me levantou muita vontade de ler esse livro é que, até mesmo aqui na capa do livro, em português, tem escrito, mas no inglês também tem e tal. Fala assim, o melhor livro de 2022. Esse livro saiu no ano passado. Quando eu fui pra Nova York em abril desse ano, foi abril, né, que eu fui? Quando eu fui, foi em abril que eu fui em livrarias e tinha, assim, muito destaque pra esse livro. Eu vi esse livro com capas diferentes, inclusive, com edições diferenciadas e tal. E eu falei, nossa, realmente fiquei curioso, fora o nome e tal. Eu já vinha ouvindo falar desse livro pelo TikTok, por outras redes, pelo Instagram, Twitter e tal. Falei, bom, quero ler esse livro aqui em algum momento breve. E aí, assim que eu comecei a dar uma analisada na sinopse, a gente fez uma reação de sinopse aqui no canal, eu e o Rodolfo, eu fiquei curioso. Eu falei, cara, eu acho que esse é um livro que tem uma vibe que vai muito com a minha atualmente. E aí eu fiquei com muita vontade de ler e resolvi finalmente pegar esse livro pra ler. Falei, vou pegar esse livro pra ler, entendeu? Vamos ver o que vai ser, o que vai dar disso aqui. Até porque tinha muitas conexões quando fala desse livro. Eu não sei se tem aqui em algum lugar, mas falando muito que tinha uma conexão com quem gostou, por exemplo, de Conversas entre Amigos da Sally Rooney, né? E também eu vi na galera. E eu também vi na galera gringa, principalmente, que muita gente, até jornais especializados, revistas e tal, comparando com a escrita da Sally Rooney. E aí eu falei, bom, eu adoro a escrita da Sally Rooney, então vou tentar ler esse livro. Não vou dar spoiler durante esse vídeo, tá? Então eu vou levantar alguns pontos aqui, mas sem entrar em spoiler. Nada que eu acho que vai entregar tanto assim do que acontece. Vou dar pra vocês uma sinopse também bem resumida, que a gente já até falou dessa sinopse aqui recentemente quando eu fiz o vídeo do canal, de reagindo, sinopses e tal. Então fiquem tranquilos, calma, respirem. Eu acho que vai ser importante pra vocês verem esse vídeo antes de ler. Antes, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei nesse vídeo. Se for comprar esse livro, por favor, não esquece de usar um dos links do canal. Tem link da Amazon, Magazine Luiza, Estante Virtual. Escolhe qual você prefere, por favor, e use o link do canal, por favor, que me ajuda muito. Me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas, inclusive no TikTok, onde eu falei desse livro pela primeira vez. Bom, vamos lá. Sinopse do livro. Cleopatra e Frankenstein não tem nada a ver com a Cleópatra e nem com o Frankenstein. A gente vai conhecer a Cleo. A Cleo é uma menina de 24 anos, ela mora em Nova York, mas ela é britânica. Ela tá morando ali em Nova York porque ela tá estudando, tal, ela quer ser artista, ela quer pintar, etc. Só que o visto dela tá pra acabar e ela precisa ou renovar ou voltar pra Inglaterra. O ponto é que ela não tem nenhuma justificativa pra renovar esse visto. Ela não tá trabalhando em lugar nenhum, ela não tá matriculada em nenhum curso, nenhuma escola, nenhuma faculdade, nada. Então ela não tem como renovar
renovar esse visto. Então ela vai ter que voltar pra Inglaterra, e ela não quer voltar pra Inglaterra, ela já não tem uma relação muito boa com a família dela, é uma coisa meio distante e tal. E aí ela conhece Frank. Frank é um cara de 44 anos, ele tem 20 anos a mais do que ela, e ele é um cara que ele é dono de uma agência de publicidade, ele cria publicidades, peças publicitárias, etc, pra várias marcas. Ele é um cara da criação, criativo e tal, um cara americano, que mora em Nova York também, e ele é um cara que tem muita grana, tipo assim, muita grana, ele não é podre de rico, mas ele é um cara, ele é dono de uma empresa, que já ganhou alguns prêmios e tal, ele tem uma grana legal, ele vive, tem uma vida confortável. E eles se conhecem sem querer, eles estavam, tipo assim, saindo de um prédio ao mesmo tempo juntos, começam a conversar, e aí eles começam a andar juntos e conversando juntos ali pela cidade, e vai rolando um interesse entre eles, mas a própria Cleo deixa claro pra ele que ela tá indo embora pra Inglaterra porque o visto dela vai acabar. E aí depois de algumas coisas, o Frank eles vão ficar afim um do outro, vai ter uma pegação e tal, mas ele se oferece pra eles casarem, e aí com isso ela vai ter o green card, né, porque ela vai casar com um americano, e ela vai ter essa permissão pra morar nos Estados Unidos indeterminada. Não é uma, quando você tem green card não significa que você vai ter o green card pra sempre. Se você se separar desse casamento, você precisa devolver o seu green card, inclusive, mas pelo menos ela tem um visto liberado pra ela morar nos Estados Unidos de maneira indeterminada. E é basicamente isso que eu acho que vocês precisam saber de sinopse inicial, de pontapé inicial pra essa história seguir. Agora vamos falar sobre algumas temáticas que esse livro toca, que eu acho que são importantes pra todo mundo entender, porque eu acho que vem daí algumas questões que eu ouvi e li quando eu tava no TikTok. Esse é um livro que ele é zero jovem. Ele é zero jovem. Não se engane pelas coisas coloridinhas, por imagens fofinhas, etc, etc. E até por esse ter um livro que teve uma viralização e uma repercussão muito grande no TikTok, ele é um livro zero jovem. Não só porque a Cleo ela já tem 24 anos, mas porque esse é um livro muito mais... eu vejo ele, acredito que ele seja um livro muito mais com temáticas envolvendo uma galera de 30 anos, mais de 30 anos, ou quase 30 anos, do que pra uma galera muito jovem, abaixo dos 20. Não que eu acho que também não possa ser lido, mas esse livro toca em questões muito críticas. Além dele falar sobre depressão, porque a Cleo, ela tem depressão, e toda essa questão da depressão atrapalha ela na criação, porque ela é uma artista, o Frank, ele tem um problema de alcoolismo. Então a gente vai ler muito sobre a questão do vício. Antes da gente entrar nas minhas opiniões no detalhe, quero deixar claro pra vocês que assim que eu terminei de ler esse livro, eu já tava em contato com o pessoal da Astral Cultural, com a editora, por causa de outro livro que eu vou falar em outra rede, lá no TikTok e no Instagram, então me sigam lá nas outras que eu vou dar dica de outra coisa por lá. E eu já tava lendo esse livro, e eu tava falando com o pessoal da Astral, e o pessoal da Astral falou: Paulo, a gente queria trabalhar com você pra divulgação desse livro. E eu falei: calma, deixa eu terminar de ler, deixa eu ver como eu vou me sentir com essa história até o final, e aí a gente vê. Assim que eu terminei esse livro, eu procurei eles e falei: terminei, adorei, quero fazer esse trabalho. Então, só pra deixar claro pra vocês que a Astral está patrocinando esse vídeo, mas a publicidade veio depois da leitura, tá? Eu gosto de deixar isso claro, embora não é sempre que isso aconteça, eu gosto quando acontece. Eu prefiro 1 milhão de vezes quando eu leio um livro organicamente, porque eu quero ler, porque eu tô com vontade de ler, e quando eu acabo esse livro, eu procuro a editora, corro atrás da editora pra decidir se a gente vai trabalhar junto com aquilo ali ou não, ou se eu vou trabalhar aquele livro de uma outra forma no canal. Então, só pra deixar claro que a gente tá trabalhando junto, e eu adorei o livro. Mas esse livro realmente divide opiniões, e eu entendo por que ele divide opiniões, e eu acho que é daí que saem muitas discussões interessantes. Esse é um livro que vai falar sobre diversas questões sociais. A diferença de idade deles é a primeira grande questão que você vai observar. E essa é uma questão que eu acho muito interessante de analisar e de discutir, porque é uma coisa que é muito do nosso cotidiano, né? A gente pensa e conversa muito sobre isso, até dentro da galera que lê romance, tem essa coisa do age gap. Então, é um tópico muito relevante que a gente fala sobre muito, e eu gosto muito de analisar porque, pra mim, é muito complicado ver duas pessoas com uma diferença de idade tão grande assim juntas, especialmente nos dias de hoje, em 2023. Eu sei que os pais da gente, os avós da gente, tinham uma outra cultura e isso era muito mais aceito, mas hoje em dia, em 2023, eu acho que isso é muito prejudicial, principalmente para a pessoa mais jovem. Até porque nesse livro a gente também vê que existe uma questão de uma disparidade muito grande, não só de idade, mas de estilo de vida. Ele é um cara que é dono de uma empresa, que ganha dinheiro, ele é super bem sucedido, e ela é uma menina super jovem, que tá super vulnerável, que tá ali pelo green card, mas gosta dele também, eles se apaixonam, tem uma relação de verdade entre eles ali, mas ela está sempre em desvantagem a ele. Além disso tudo, ela tem depressão, ela é uma artista que ela ainda não sabe, nem ela se descobriu ainda como artista, ela ainda tá achando o que ela curte fazer, o que é a verdade dela, e o que as pessoas acham daquilo e consomem daquilo, né? Porque no final das contas, o mundo gira por dinheiro e as pessoas precisam trabalhar e vender o trabalho delas, né? Então eu acho que esse é o primeiro grande ponto a ser discutido nesse livro.
outros pontos a serem discutidos, por exemplo, esse é um livro que eu falei no meu Instagram, nos stories, quando eu tava lendo ele, que ele é um livro que tem muita droga. Porque eu falo baixo porque eu tenho medo do algoritmo me gongar. Tem muito uso de droga. É muito. Tem muitas cenas onde os personagens usam diversos tipos, tá? Diversos. Não é só um cigarrinho daquele, não, tá? Tem um monte de outras coisas, de cheirar, de injetar e etc, etc. Tem muita coisa bastante pesada, mas esse é um ponto que eu acho muito interessante, principalmente que eu acho que também tem uma conexão muito grande quando a gente para pra pensar. Eu moro em São Paulo e o livro se passa em Nova York. E eu acho que São Paulo e Nova York tem algumas realidades muito similares, principalmente quando a gente fala sobre droga. E... falei alto, não devia. O YouTube me gongando. E eu acho que esse livro, ele trata da maneira mais correta possível a questão. Porque ele não vilaniza completamente, porque é uma realidade e a gente sabe que nos dias atuais o consumo é gigantesco, especialmente pela minha geração, que é a geração millennial, mas a geração Z tá vindo aí também muito consumindo, até por eu acho que todas as questões que a gente vê mundiais, de todas as ansiedades e medos e coisas que acontecem e desigualdades, etc. Isso tudo faz com que as pessoas estejam mais propensas a saírem do mundo real e irem para um mundo paralelo, né? E eu acho que esse produto, esse item, faz com que isso aconteça de uma maneira fácil. Mas a discussão, ela é muito responsável e eu, pelo menos, eu acho que não de uma maneira que eu uso muito a Globo, sabe? Eu sempre falo, não vou falar isso porque vai que um dia eu trabalho com a Globo. Mas eu acho que a discussão, ela não vai para um lado moralista. E isso se reflete em várias outras discussões que esse livro se propõe a fazer. Tanto na questão da diferença de idade, quanto na questão do alcoolismo, quanto na questão, por exemplo, o Frank, ele tem uma meia-irmã, e essa meia-irmã, ela é birracial. Ela tem, se eu não me engano, o pai dela é negro e a mãe dela é branca. Eu acho que eles são irmãs da mesma mãe, ou eles são irmãos do mesmo pai. Eu já não me lembro agora exatamente. Mas eu sei que ela tem um dos pais é branco, a outra pessoa é preta, e ela é uma pessoa birracial, então ela tem uma pele, ela é lida como uma pessoa preta, mas ela tem uma pele mais clara, e isso tudo tem toda a questão do colorismo e todo o impacto que isso gera, não só na vivência dela, mas na forma que as outras pessoas interagem com ela. Ela também tem todas as questões que ela tem, tipo, 21 anos de idade, então ela ainda tá começando a aprender sobre a vida, e aí o Frank sempre foi o cara que sustentou muito ela, que sempre deu muito dinheiro pra ela, então tem todo um aprendizado ali também. E essa menina, em algum momento, ela vai se relacionar com um cara de origem asiática, então também tem toda uma outra questão envolvendo xenofobia e raça de uma outra forma, né? E quando eu tava falando do assunto principalmente, que eu falo que é uma discussão muito realista e não moralista, é porque a gente vai ver nesse livro diversos tipos de abordagem. Porque o problema relacionado ele não é um problema que tem uma causa e uma solução simples, né? Existem muitas pessoas que são usuárias e existem várias outras pessoas que entram naquele lugar de autodestruição. Não necessariamente esses dois grupos vão coexistir ou vão viver juntos, né? E eu acho que o livro, ele é muito inteligente e interessante de como ele trabalha essas nuances e essas diferenças. Outro ponto também muito interessante desse livro. Esse livro fala muito sobre fidelidade também, sabe? E sobre as nossas expectativas sobre o outro, sobre o que pra gente é aceitável e o que não é aceitável, coisas que as pessoas fazem. Às vezes elas mesmas se convencem de que elas estão fazendo uma coisa que é tecnicamente errada, elas não poderiam fazer aquilo, porque existe um acordo pra que aquilo não seja feito, mas ela faz e ela justifica internamente na cabeça dela como ela pode fazer sem que aquilo seja um problema, porque ninguém vai saber. Então, se ninguém vai saber, aquela situação, ela quase como se ela não existisse. Ninguém vai saber que eu fiz, então é como se não tivesse acontecido. E pra muita gente, a correlação é exatamente essa. E essa é uma correlação extremamente realista. E eu acho que esse é o ponto do livro que talvez divida muitas opiniões e que talvez não tenha caído muito bem pra uma galera jovem do TikTok. Porque esse é um livro que fala sobre realidade. Esse é um livro em que os personagens são praticamente todos babacas, tá? Eu quero que vocês saibam disso. Não tem personagens nesse livro que sejam pessoas incríveis, ótimas, maravilhosas, fofas, perfeitas, aquela pessoa que você quer ser amigo dela, porque na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Mesmo as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, que parecem interessantes, que parecem legais, que você conhece no seu trabalho, que você conhece no seu ambiente de, sei lá, na faculdade, na escola, na vida, numa balada, etc. Mesmo essas pessoas, em algum momento, elas vão mostrar pra vocês que elas têm um lado podre, porque a gente tem, né? O ser humano tem esse lado, que às vezes ele fica mais ativo ou menos ativo. Em algum momento, a gente vai ser ciumento, em algum momento a gente vai ser possessivo, em algum momento a gente vai ser imaturo, em algum momento a gente vai ser infiel,
fiel. Em algum momento, a gente não vai se priorizar, a gente vai se colocar numa situação de risco e de perigo, porque a gente não coloca a nossa saúde e o nosso bem-estar em primeiro lugar. Além de todas as questões, como eu já falei pra vocês, de um livro que fala sobre um cara rico com uma menina que tá ainda se descobrindo no mundo, e todas as questões que a riqueza traz, que a pobreza também traz. Não a pobreza porque ela não é uma menina pobre, mas que essa disparidade, essa desigualdade entre eles fala muito alto. E aí, tocando até nesse ponto da comparação com a Sally Rooney, Conversas entre Amigos, etc., eu vou dizer pra vocês que eu gostei mais desse livro do que de Conversas entre Amigos, e Conversas entre Amigos é um livro que eu gostei muito. Já falei no canal várias vezes, que eu já recomendei várias vezes, porém, esse é um livro muito mais complexo do que Conversas entre Amigos, até pelo tamanho, que é bem maior também do que Conversas entre Amigos, mas ele é um livro que aborda questões muito mais complexas, que aborda questões complexas de uma maneira, como eu falei, não é o Twitter, tá? Você não vai ter um moralismo do Twitter, aquela coisa de ninguém pode errar, ninguém pode fazer nada de errado. Isso não existe nesse livro. E se você vai ler um livro projetando o que você acha de certo e errado nos personagens, de uma maneira que você não goste da leitura porque o personagem faz algo que você acha incorreto, não é o livro pra você. Eu acho que tem duas questões aqui muito importantes. Eu acho que uma coisa é você ler um livro em que os personagens fazem algo que você não concorda, mas ali dentro daquela história é como se aquilo devesse fazer sentido, né? Não teve uma construção pra que aquela tomada de decisão, pra que aquelas coisas que o personagem faz façam sentido, tenham verossimilhança. Você acaba pensando assim, é aquela coisa da suspensão da descrença, né? Você cai na real e fala, meu Deus, eu estou lendo um livro. Quando você cai na real de que aquilo é ficção e não realidade, é a hora que você se desconecta um pouco da história. Isso é uma coisa, tá? Que a gente fala muito aqui do canal, quando eu reclamo, falo, nossa, esse personagem faz isso, isso e isso, é um absurdo. Mas é porque aquela decisão, aquela ação do personagem não tem nenhum embasamento dentro da personalidade dele, ou da construção daquela história como um todo, daquele universo. Outra coisa é quando você vê personagens fazendo coisas escrotas, fazendo coisas babacas. Mas esses personagens, eles têm questões, eles foram te dando pontos e detalhes e coisas ao longo do livro pra que essas decisões escrotas que eles tomaram são decisões que fazem sentido pra aquela personalidade, daquele personagem. E o autor, no caso a Coco, que é a autora desse livro, ela não tem a intenção de fazer um livro que tenha uma moral, uma conclusão, uma coisa do tipo, olha, agora aprendemos sobre machismo, aprendemos sobre uso ou não uso, ou sobre infidelidade, traição, etc. Não. Ela é uma autora que ela escreve personagens baseados em pessoas muito reais, em situações muito reais, porque eu mesmo já presenciei diversas situações desse livro, e de uma forma que, pelo menos a minha experiência de leitura quando eu li, eu falei assim, caralho, esse personagem tem muito problema. Mas, realmente, quem não tem, né? Nos dias atuais, é algo que não é que seja normal, mas é que é assim mesmo. Tem uma cena nesse livro que eles têm uma discussão, os dois, Cleo e Frank, mais pro final do livro, então eu não vou contar o que acontece na cena e como a cena é, etc. Mas é uma cena de DR, isso é importante pra vocês saberem, só isso basta. Uma cena de DR que eles têm nessa cabana, eles vão pra uma cabana, meio que no meio do nada, e eles vão ter uma conversa, eles foram pra lá porque eles quiseram ir, e eles vão ter uma DR. E sobre o relacionamento deles, sobre todas as questões que aconteceram ali ao longo do livro, isso é mais pro final do livro. Essa é uma das melhores cenas que eu já li em toda a minha vida. Ela é uma cena extremamente realista. Uma cena que tem muitas reflexões, muitas impressões que os personagens têm sobre a vida, sobre eles próprios, sobre o outro, sobre o que deveria ser uma relação. E outra coisa muito interessante também que tem nesse livro é exatamente a expectativa que a gente coloca no outro e quando o outro não entrega o que a gente espera, que acontece grande maioria das vezes. Né? E a grande maioria dos relacionamentos, inclusive nos dias atuais, acabam exatamente por isso, né? Porque a gente coloca um caminhão de expectativas no outro e o outro não tem pra dar pra gente aquilo que a gente necessariamente exige, porque as pessoas não é um encaixe perfeito. É por isso que eu falo que tem uma diferença muito grande, é por isso que eu levanto que talvez o jovem que tem uma bagagem de leitura menor, mas também uma bagagem de vida menor, não consiga compreender, porque muitas vezes quando a gente é jovem e a gente tem pouca experiência de vida,
a gente tem uma falsa impressão de que as coisas são muito simples, de que as coisas devem ser de um jeito, né? Ou é isso ou é aquilo, se encaixa assim ou se encaixa assim, tem que ser de uma forma. E ao longo da vida, a gente vai entendendo que nada, zero, gente, absolutamente zero das coisas que a gente achava quando a gente era jovem, nada daquilo é realidade. Mas já pensaram na morte? quando a gente vai ficando mais velho. Ao longo da vida, todas aquelas coisas, aquele mundo imaginário que a gente construiu do que é o ideal, aquilo tudo vai se desfazendo porque a gente vai percebendo que é impossível chegar naquilo. Então eu acho que essa talvez seja a desconexão do público jovem, que talvez seja o público do TikTok, para o público realmente alvo desse livro, para quem realmente vai entender esse livro. Só pra vocês terem uma noção, eu tava lendo algumas coisas sobre esse livro na internet, e tem gente que compara esse livro com uma leve vibe de Uma Vida Pequena, que é um livro que ele é zero jovem, né? Eu não li, mas eu sei praticamente tudo que acontece no livro. Eu vou ler esse ano ainda, se tudo der certo. Mas eu acho que é um livro que tem talvez uma vibe parecida. Lógico, não é um livro que eu acho que vai ter uma crueldade. Ele é um livro que vai falar sobre depressão, que vai falar sobre ansiedade, que vai falar sobre uso de droga e tudo que isso acarreta. Muitas vezes isso pode acarretar num vício inveterado onde você perde a sua vida, você realmente abre a mão da sua vida, mas em outros momentos não. Realmente são coisas que você consegue aprender a trabalhar, aprender a ressignificar, até que você chegue num momento onde aquilo é substituído, né? Mas eu acho que tem esse chão, esse toque de realidade que você precisa estar com os pés no chão ao ler esse livro, e não com o Twitter aberto, tá? Só pra vocês entenderem. Não acho também, quer dizer, eu acho que em alguns momentos, até também li uma crítica sobre isso e eu até concordo, acho que talvez a Cleo seja uma personagem que a Cleo é uma menina muito bonita, ela é muito linda, todo mundo acha ela maravilhosa, ela é linda, ela tipo, ela tem uma coisa assim de um magnetismo, uma aura e tal, só que a Cleo por dentro, ela é muito quebrada, né? Ela teve uma relação péssima com a família, ela não sabe o que ela quer da vida, ela tá num relacionamento que ela não tá feliz e ela já tem a depressão dela, uma outra questão. Então ela é essa menina linda que tá toda ferrada por dentro, mas esse personagem talvez tenha realmente uma glamourizada, sabe? A linda menina deprimida. Uma coisa meio Lana Del Rey, sabe? As músicas da Lana Del Rey. Aquela estética, a menina que ela é muito bonita, ela é muito talentosa, mas ao mesmo tempo ela é quebrada. E eu sinto que às vezes tem gente que acha que isso é uma personalidade legal de se ter. Eu fico pensando assim, gente, por quê, né? Mas tem jovem do Tumblr, do Twitter, que acha que essa é uma estética. Isso não é estético, gente. Tem gente que é assim, tem gente que não é assim, mas assim, a gente não deveria almejar ser assim, né? Por que você vai almejar ser uma pessoa linda, porém quebrada por dentro? Sabe? Mas tem de tudo nessa vida. Mas eu acho que daí é uma das únicas coisas que eu acho que realmente o livro peca quando a gente fala de retratar e glamourizar. Porque eu acho que o livro retrata muitas coisas do dia a dia, mas eu acho que glamourizar é uma outra coisa. Tem um personagem que ele era um cara que ele já foi muito gordo e ele emagreceu, etc, fez um monte de coisa, participa de um monte de coisa e dietas, etc. E ele emagreceu. E eu achei que tem uma coisa interessante nesse livro que também é um toque muito de realidade, que quando eu tava lendo, eu tava assim, eu tô incomodado ou não tô? Isso tá me incomodando com a forma que ele tá lidando com isso, como as outras pessoas estão lidando com isso, eu não tô. E eu não tenho uma total certeza, né, ao final, de como eu me senti. Mas eu achei interessante uma discussão que tem nesse livro, uma coisa interessante de se pensar, que é a questão da autoimagem, né? Que é, você era uma pessoa gorda, e você foi uma pessoa gorda por muitos anos, e você se tornou uma pessoa magra. Ou você não é uma pessoa talvez magra, mas você emagreceu muito, né? Você tem um corpo muito diferente do corpo que você tinha antes. Mas a diferença do seu corpo, ela não necessariamente se reflete na imagem que você tem dentro da sua cabeça sobre você mesmo. E o quanto isso impacta na sua vida, em como você se sente, em como você se comporta, em como você se interage com outras pessoas, o que você entende do que as outras pessoas falam pra você. Eu acho que esse livro toca num ponto que eu fiquei pensativo, eu falei, nossa, eu já tinha pensado um pouco sobre, porque eu tenho um amigo que a gente conversa muito sobre isso, eu tenho dois amigos, na verdade, que já passaram por situações muito similares e a gente conversa muito sobre esse assunto, mas lendo esse livro, eu acho que eu tive um acesso a uma coisa que eu não tinha totalmente capturado, mesmo tendo amigos muito próximos, tipo assim, melhores amigos, que passaram exatamente por essa questão. Então, eu acho que o livro, ele me trouxe coisas novas, sabe? Ele me acrescentou coisas. Então, assim, em resumo, o que eu falo pra vocês é, leiam, eu gostei muito. É um livro que ele não é um livro rápido, ele é um livro que você vai... Não, mas também não é um livro lento. A sensação que eu
eu tinha lendo esse livro era de que eu não queria que ele acabasse. Eu queria continuar acompanhando a vida daqueles personagens por mais tempo, sabe? Que é uma coisa muito similar que eu tive com a Sally Rooney também, com conversas entre amigos e tal, pessoas normais. Mas eu acho que esse livro, ele se aprofunda em muito mais assuntos do que Sally Rooney. Então, e outra, a escrita não é exatamente igual a da Sally Rooney, tá? Eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade com a escrita da Sally Rooney, porque ela não usa pontuação, travessão, blá blá blá. Não, esse livro não é assim, tá? Esse livro ele tem uma escrita bem tradicional, mas a linguagem e talvez algumas discussões, algumas coisas de tópicos que o livro traz são similares. E, de novo, não projete o que você acha que é certo ou errado na história. É uma história que retrata a vida real de muita gente. Então, tipo assim, ai, mas ele é babaca. Ai, mas ele fez isso. Ah, mas ela fez aquilo. Ah, mas ele não sei o quê. Sim, eles são babacas. É isso. É sobre isso. Eles são babacas. Olha, e tá tudo bem. É um livro sobre pessoas babacas. Que não são inteiramente babacas, entendeu? Elas não são completamente babacas. Ela tem seus outros lados onde elas não são babacas. Porque na vida real é um pouco assim. Existem as pessoas muito babacas, sim. Mas na maioria das vezes, existem pessoas que fazem coisas babacas, mas aqui do outro lado ela faz uma outra coisa muito boa. Pra umas pessoas ela é uma pessoa incrível, pra outras pessoas ela é uma escrota. E é assim. Eu faço muito essa reflexão muito quando eu penso em trabalho. Porque muitas vezes você tá num trabalho, num ambiente de trabalho, numa empresa e tal. E aí você trabalha com uma pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa insuportável. Mas aí quando você sai pra beber com essa pessoa, quando você vê o dia a dia dela, tipo assim, no Instagram, quando você vai num evento com ela é muito diferente. Nossa, eu já trabalhei com tanta gente assim, que tipo, no trabalho era muito... Eu sou assim, eu me considero uma pessoa mais difícil no trabalho. E na vida real, eu sou uma pessoa muito mais, tipo assim, relax e tal, nem aí mais ou menos. Eu tenho ansiedade e eu reclamo e brigo por muitas coisas. Mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais exigente pra trabalho do que pra vida real. Então, eu me considero uma pessoa que tem personalidades um pouco diferentes, sabe? E eu acho que é isso. Quando você vê uma pessoa de um lado, você acha que ela é totalmente aquilo. E não é. Ela tem várias esferas. É um livro de pessoas dinâmicas, multifacetadas. É sobre, tá? Bom, é isso. Eu achei que eu ia ser um pouco mais sucinto. Não fui, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim. Leiam o livro. Quem já leu, me conta aqui embaixo o que achou. Quem não leu, leia. Se você não gostou do livro, por favor, peço que não atrapalhe aquela... Tô brincando. Pode comentar aqui embaixo por que você não gostou. Tá tudo bem. A vida é assim mesmo. As pessoas não concordam em tudo, em 100%. Também esse livro toca em tantas questões sociais, etc., que não são questões da minha vivência, então pode ser que eu tenha passado por cima de alguma coisa e não dei a atenção devida ou não interpretei da forma correta, então já de antemão não coloco a mão no fogo completamente, porque o livro realmente toca em diversos assuntos complexos. Mas é isso. Me conta o que vocês acharam. Dá um gostei desse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.